Pois é, você mulherada que quer empreender, mas ainda tá aí no meio corporativo, tá sem ânimo, tá sem assim, aquela ideia, mas o que eu vou fazer? Não, prefiro ficar aqui no meu quietinho, no seguro. Vamos empreender? Hoje nós vamos conversar com uma especialista no assunto, que foi, né, do mercado financeiro para empreendedora. Vivian Ortiz. Seja muito bem-vinda, uma ótima tarde. Obrigada, Babi. Obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui para poder falar sobre esse assunto com todo mundo. E é muito interessante porque hoje a gente vê que ainda existe um mercado muito machista nessa área corporativa. E a mulherada ainda tem medo de empreender. Como é que foi para você? Como é que foi aí o salto aí que você teve dessa mudança, dessa virada de chave na tua vida? Bem, eu acho que é um conjunto de acontecimentos, né? Não existe a fórmula secreta. O que eu sempre falo, planeje e faça o que você mais ama na sua vida. Porque em momentos difíceis, você vai conseguir tomar aquela decisão. Você vai conseguir saber se você tem que investir, eu vou empreender agora, eu vou empreender daqui a um mês. Então, é tudo isso. Porque quando a gente é CLT, quando a gente é carteira assinada, a gente está em um ambiente controlado, né? Então, quando você vai empreender, me falavam isso e eu achava, não, é mentira, a pessoa não sabe o que ela está falando. É um caminho sozinho, que você trilha sozinho. Você decide se você contrata uma pessoa sozinha, você decide se você vai investir sozinha. Se der errado, é você que vai ter que lidar com aquele acontecimento como se fosse um aprendizado. Então, é tudo isso, né? É um conjunto de... E quando eu comecei a empreender, a única certeza que eu tinha era que eu ia dar o meu melhor. Você ficou 15 anos, né, Vi? Exatamente. 15 anos no mercado financeiro, que é um mercado extremamente machista, é um mercado onde tem muito mais homens do que mulheres bem-sucedidos nesse ramo. Sim. E você passou por grandes empresas. Não, quando você fala assim, aí você fala, aí você vai empreender no mercado madeireiro. Um mercado lotado de homens, né? Por que ideia, né, mirabolante é essa? Tem uma coisa que eu sempre tive comigo, que se eu tiver medo, eu vou, mas eu vou com medo. Tá. E, por algum acaso, quando eu sentei aqui, eu li aquela frase ali, insista, persista e não desista. Então, é justamente isso. Tenha resiliência. Assim, eu tinha mais questionamentos do que certeza. Eu tinha certeza que eu acho que eu não consigo. Eu contratei uma assessora de estilo, que foi a Maíra, que foi um anjo. E eu falava, sabe por que eu não estou me adequando aqui na empresa? Porque eu não estou bem vestida. Sério? Você tinha... Mas você chegou a ter algum bullying dentro da empresa? Alguém te falou alguma coisa ou é uma coisa que era tua mesmo? Da tua cabeça. Sabotagem. Uau. Autossabotagem. Eu falava, eu não tô conseguindo me comunicar porque eu sou muito tímida. Autossabotagem. Sim. E todo mundo fala, nossa, Vi, não, você fala bem, vai, faz com medo, você tá tudo ok. Se você não quer colocar esse salto alto, coloca um tênis, sabe? Uhum. Então, e a Maíra, ela me ajudou, ela foi um anjinho assim, que me ajudou. Ela falou, Vi, presta atenção, não é só roupa. Não é você não saber falar, você está criando situações para impedir que você seja bem-sucedida. E daí eu comecei a me associar em redes de mulheres, pedir apoio para mulheres. Eu chegava, por exemplo, Babi, sabe o que é? Eu acho que eu não consigo falar, treina aqui comigo. Legal. Sabe? E você percebe que a gente começa a se auto-sabotar quando a gente fica com muito medo. Então você fala, ai, não vou ficar aqui. Você começa, né? Não, eu sou uma empreendedora, né? Não vou desistir. Não, e é engraçado porque assim, né? Às vezes nós temos alguém da família, ou um marido que é mais hostil, ou um pai e uma mãe que sempre falaram o tempo todo, você é burro, você não sabe, enfim. Mas aí tem gente que não tem nada disso, que é a própria pessoa. Você acha que é muito mais difícil quando a própria pessoa se sabota do que quando ela ouve de alguém uma opinião e aí ela não sabe lidar com essa opinião? Eu tenho certeza absoluta, porque imagina se alguém tivesse falado assim pra mim, Vivian, você não pode, e eu acreditasse em mim, eu iria. Agora, quando eu passo a não acreditar em mim, nesse exato momento eu comecei a minar todo o potencial que eu tinha. Eu começo a minar toda aquela força que eu posso ter para conseguir dominar o mundo. Não é uma questão, não é assim uma supremacia feminina ou
uma luta contra os homens. Não, não é isso. São todos nós, que a gente consiga fazer, cada um faça a sua parte para que esse tipo de autossabotagem não aconteça, né? Tá. E o que você acha que falta, então, para as mulheres, principalmente, que é sobre empreendedorismo feminino que a gente está falando, tomar a rédea dessa situação da sua vida, virar ali autora da sua própria história e realizar um sonho? Insista, persista e não desista. É justamente isso. E se em algum momento você sentir medo, em algum momento você se questionar, que você se junte a outras mulheres, porque existem muitas redes de apoio hoje em dia. Aqui no Brasil. Então, se junte a essas mulheres. São trabalhos voluntários belíssimos, eu faço parte de alguns. E é justamente isso. Quando eu escutava essas mulheres se auto-sabotando, eu falava, nossa, eu já passei por isso. Por que ela também está passando por isso, sabe? Então, é justamente eu conseguir ajudar outra pessoa, né? Você conseguir ter essa troca. Então, você está com medo, você não sabe o que você vai fazer? Troca ideia. Vai conversar com uma rede de mulheres que já fizeram isso. Se elas já sofreram, por que você vai sofrer também? Não tem porquê. Se eu já passei pelo caminho das pedras, eu sei qual é esse caminho, então não tem porquê eu esconder, guardar isso aqui dentro do meu bolso e carregar isso pro resto da vida. Eu vou dividir com outras mulheres. Eu vou falar, eu tô com medo, eu fui. E você, por exemplo, né, dentro dessa rede de apoio que você falou, como é que as mulheres podem encontrar? Na internet, existem grupos para isso? Porque às vezes tem alguém nos assistindo e fala, eu quero, mas onde que eu procuro essa rede de apoio? Isso, é na internet, existe Rede Mulher Empreendedora, que é uma instituição sem fins lucrativos. Tem Grupo Mulheres do Brasil, que antes da pandemia eu estava participando de uma mentoria que foi a coisa mais maravilhosa que poderia ter feito para mim. Eu era mentora, e era mentoria do abraço, é o acolhimento. Quando uma pessoa te pede ajuda, ela já está fragilizada. Ela já está numa situação de medo. Isso não importa se alguém falou para ela que ela não serve para aquele negócio ou ela está se auto-sabotando. Ela já está naquela situação frágil. Então, quando você acolhe, quando você abraça, quando você fala, calma, vamos juntas e vai dar tudo certo, é impressionante como tudo conspira a favor e dá certo. A gente sabe que a mulher tem muita rivalidade uma com a outra, né? Você acha que aqui no Brasil, esse movimento da mulher ajudar a outra, estender a mão, essas redes de apoio, tem mudado o conceito da mulher em relação à outra? Tem se visto essa ajuda? Eu acredito que sim. Eu acho que não é só no Brasil, isso é cultural, é no mundo todo, né? E você vê uma mulher ajudando a outra, é maravilhoso. Então, essas redes, é lógico, quando você começa, você conta, eu fui lá, eu sou mentora só de mulheres. Quando você fala, eu sou mentora só de mulheres, tem aquele homem que fala, eu também queria, você tá... Parece um preconceito e já começa a criticar, sabe? Tá. Então, é justamente isso. Quando uma mulher, ninguém melhor do que alguém que já sentiu a sua dor, entendeu o que você está passando. Então, você pode ter aquela empatia, falar, ok, eu consigo te ajudar. Quando doeu em você, é a pior dor que você pode ter sentido, né? Então, eu acho que são mulheres que aprenderam a se fortalecer e usar dessa conexão para se fortalecer. E aí você vê uma mais forte, você fala, eu também quero. Aí ela te fortalece, aí você vai, mais forte, e assim vai levando. Eu acredito, eu sou uma pessoa extremamente otimista, eu não sei se eu sou otimista demais, mas eu acredito muito nas pessoas e eu acho que sim, que essas redes fazem total diferença. Mulher apoiando mulher, ela sabe o que a outra está passando, ela sabe o que é ter um marido que pode falar não e um marido que apoia. Então, é tudo isso, né? E hoje você trabalha, como você já tinha falado, com madeira, que é um mercado aí que hoje a gente vê, né? Essa questão do desmatamento, tem uma questão da natureza que envolve ali toda essa questão. Como é para você, né, lidar com tudo isso? É uma questão extremamente polêmica, mas eu acho que a polêmica é porque falta informação. Existe muita desinformação. Eu gosto muito de falar sobre o assunto. Quando alguém me pergunta alguma coisa, eu falo, gente, madeira é uma matéria-prima sustentável. A floresta tropical, por exemplo, coisa que as pessoas não sabem, a floresta tropical ela demora mais ou menos 20 anos para recompor 80% de toda a sua riqueza e tudo que tem lá de
desde animal quanto planta, de uma floresta madura. Então, em 35 anos, aquela floresta, ela vai se recompor, ela vai se reconstruir. Então, o que eu sou a favor? Eu sou a favor da extração, do manejo consciente, da extração regulada. Eu sou a favor de ter políticas que controlem tudo isso. Uma coisa que as pessoas não sabem, que a madeira nativa, ela tem que sair com um documento, ninguém paga nada por isso, tá? Esse documento ele é emitido. Que ela tem que sair com um documento de origem florestal que é exigido pelo IBAMA desde o momento da extração até ela chegar na minha empresa. Na minha empresa eu vou fazer o produto final. Quando eu faço esse produto final, eu falo para o IBAMA, IBAMA, eu dei esse destino final para essa madeira. Então eu sou responsável. Então por que você vai comprar uma madeira ilegal? Então, existem maneiras da gente fazer certo. É que as pessoas às vezes acham que é custoso em dinheiro e custoso em tempo. Não, não é. Ninguém paga nada por emitir esse documento de origem florestal. É um controle e é perfeito, sabe? É uma coisa que funciona. Se as pessoas... você tem que conscientizar, assim, não compra madeira de um lugar que faz extração ilegal. Ele pode estar realmente detonando aquela região, ele realmente está explorando, né, no conceito da palavra. Aquela região, e pode ser que demore muito tempo para essa floresta crescer. Então eu acho que é um trabalho de formiguinha que eu faço, que a gente faz, em explicar um pouquinho sobre essa matéria-prima. Como é que surgiu? Porque geralmente a mulherada vai pro ramo da beleza, vai pro ramo da estética, vai, né, pro ramo dos cosméticos. Como é que surgiu essa questão de trabalhar com madeira? Então, eu casei com meu marido, o Rogério, ele é meu sócio. Era um dos sócios, agora é uma outra mulher a sócia. Olha lá, tirou o marido, falou, marido, vai falar. Ele é sócio de outra empresa, agora é uma outra mulher a minha sócia. Mas onde tudo começou, né? Começou há 11 anos atrás, agora sábado a gente faz exatamente 11 anos de vida, de empresa. E ele é um especialista em madeira, ele trabalha mais de 30 anos com madeira. Então eu era aquela investidora financeira da empresa e falava que eu fazia um trabalho voluntário de final de semana e na madrugada. E fazia toda a parte financeira. Então eu sempre sabia o que estava acontecendo com a empresa, até o momento que chegou, que não foi planejado mesmo, eu tenho dado a dica que tem que se planejar para deixar de ser carteira assinada para ser empreendedora, né? Então... E para você, você é mãe? Não sou mãe ainda. A gente está na fila de adoção, gente. Eu tenho 46 aninhos. Olha só. E aí eu tive um problema de saúde muito nova e fui diagnosticada com menopausa precoce. A gente falou, vamos para a fila de adoção. E vida que segue. Não, tá certo. Enquanto isso, ainda não. Cláudia Raia, aos 55 anos. Virando tomar cuidado, aí, né? Pois é. Mas para uma mulher, por exemplo, você deve ter conhecido já muitas empreendedoras que chegaram para você, olha, me ajuda, Vivi, mas olha, eu tenho filho, eu não consigo largar, não consigo desistir do ninho ali. Como é que uma mãe pode se tornar uma empreendedora sem deixar de lado sua família, seus filhos, mas conseguir se realizar profissionalmente? Como? Fazendo... É um desafio, né? Exatamente, mas é fazendo o que ela mais ama. Se ela ama coisas relacionadas ao filho dela, que ela tenta empreender porque ela consegue conciliar, sabe? A convivência com o filho, com alguma coisa relacionada à maternidade. Ah, não, eu quero ser mãe, mas eu não quero sair de casa, então eu vou fazer alguma coisa, sei lá, doce. Tá bom, eu não tenho habilidade de fazer doce, então eu vou ajudar outras mulheres. Eu vou ajudar outras mulheres que também querem ser mães, não sabem como lidar direito com a maternidade. Então, caminhos e possibilidades existem milhares e são infinitas, né? Mas a minha recomendação é assim, faça o que você gosta. Porque no momento dessa solidão de empreender, quando você faz o que você gosta, aquela decisão que parece difícil, ela se torna menos difícil. Ela vai continuar sendo difícil, mas ela se torna menos difícil. Então, faça o que você ama e faça o que você gosta, porque fica mais fácil. Você acha que ela procurar uma mentoria, ter um mentor, você fala muito hoje sobre isso, né? Mentoria, essa pessoa foi meu mentor e tal. Você acha que isso pode ajudar ela achar um caminho, essa pessoa achar um caminho do que ela poderia fazer? Sim, com certeza. Eu acho que ela tem que procurar lugares sérios, né? Essas duas redes que eu falei são mentorias voluntárias, são empresárias voluntárias
pessoas de carteira assinada que dedicam seu tempo a ajudar empreendedoras. Tá. Então, comece assim. Vê se você se sente bem se abrindo com uma pessoa que você nunca viu na vida. E você vai ter que contar a sua vida, você vai ter que contar o seu projeto. Comece desse jeito, veja se você é isso mesmo, é por ali que você tem que ir. E eu recomendo assim, eu vou falar que essa mentoria, quando eu dava mentoria, eu falava que todo dia que eu dava essa mentoria, eu recebia um presente. Porque é impressionante a gratificação que dá quando você consegue realizar alguma coisa. E não só desse sentimento de gratificação, mas também daquele... Eu escutava a mulher falando assim, não, eu não vou falar em público porque eu sou muito tímida. Aí eu falava, gente, eu tô falando isso. Que absurdo! Como é que eu posso estar desse lado aqui ensinando e tô falando isso? Olha só o que eu tô fazendo, eu tô me auto-sabotando. Então, assim, mentoria eu acho que realmente é um diferencial e eu acho que as pessoas, eu acho que todo mundo deveria fazer porque é muito bom. Mas faça com um profissional sério, pesquise, tem indicações, assim, sabe? Não saia pagando qualquer pessoa. Porque hoje em dia todo mundo vende curso. Exatamente. Né? Todo mundo, é sempre assim, né? Então a gente precisa estar muito atento a quem que a gente vai buscar essa ajuda. Porque se não for um profissional sério, que tem um estudo, que tem um know-how, uma carreira, pode fazer até pior, né, para a pessoa. Se ela tá confusa, aí que ela vai ficar mais confusa ainda. Exatamente. Aconteceu que no meio do processo da mentoria que a gente estava fazendo, eu lembro que era no Grupo de Mulheres do Brasil, aconteceu a pandemia. E aí foi muito legal que nenhuma mentora desistiu. A gente falou, a gente vai continuar online. A gente não vai abandonar essa mentorada, porque é uma pessoa que está buscando ajuda. Então, não é só porque a pessoa é famosa, porque você tem um comprometimento da outra parte? Sim. Você tem um comprometimento daquela pessoa que ela sempre vai te ajudar? Tenho. Então, eu acho que é aquela troca da confiança. Eu confio em você, você confia em mim, e a partir daí a gente vai construir um negócio maravilhoso, né? A gente vê muita gente falando assim, não começo um negócio porque eu não tenho dinheiro. Ouve muito, não é isso? Sim. Quando eu mesma, na época, fui começar um negócio, mas eu não posso porque eu não tenho dinheiro. Eu falei, não tenho mesmo, mas eu vou pegar esse pouco que eu tenho e eu vou começar. E na época, abri minha loja e tudo, depois virou uma loja física e tal. Então, eu comecei sem nada, mas a mentalidade, eu acho que não pode ser essa mentalidade de pobreza, essa mentalidade pequena. Você acha que o brasileiro tem essa questão de, o dinheiro para o brasileiro é o que vai resolver todos os problemas? Eu acho. Eu queria dizer que não. Eu queria responder que não, mas eu não vou responder que não. Eu acho que sim. E se você pensar, não é só o dinheiro, é o medo de ficar sem o dinheiro, sem o pouco que você tem. Então você vai arriscar o pouco que você tem. Como é que você minimiza esse efeito? Você se planeja. Nós temos várias instituições, o Sistema S no Brasil, pode parecer brincadeira, mas funciona perfeitamente. A gente tem o Sebrae, tem várias, e é online, e é de graça. Eu não sei como fazer fluxo de caixa, não sei mexer aqui, não tem problema. Eles têm consultores lá que vão te ensinar. Então, olha só quanto recurso eu já dei aqui, gratuito. Pois gente, a única coisa que eu não estou conseguindo fazer é tirar o seu medo. Então, como é que a gente faz isso? Então, assim, insista. Tá com medo? Vai com medo. Não tem problema. E o jogo vai seguir, sabe? Até porque uma hora esse medo, ele vira até uma força, né? Muitas vezes, dentro da pessoa. Porque aí ela entra, ela fala, poxa, mas não é esse bicho de 7 cabeças que eu pensei que era. Olha, começou a fluir, começou a acontecer. Né? E às vezes a pessoa não dá uma chance para ela mesma poder, ela não se sente capaz, né? A falta, o não merecimento, muitas vezes, né? São as crenças que acabam limitando a pessoa ali nesse sentido, né? Tem um estudo que fala que quando a mulher ela empreende, ela ajuda a família dela, mas ela ajuda também toda a sociedade. Quando você fala, a gente olha os números, por exemplo, só 34% das mulheres dos negócios são dirigidos por mulheres empreendedoras. Metade da população brasileira é mulher. Esse número alguma coisa não discrepante. Eu li uma reportagem que a Organização Internacional do Trabalho falou que quando a empresa ela é dirigida por mulher, essa empresa é mais lucrativa. Uau! Então, assim, gente, tá tudo
Ao nosso favor. Conspirando a nosso favor. Aí cabe você querer saber se você quer deixar o dinheiro ali na mesa ou você quer aproveitar e fazer o seu negócio crescer. É um pouco disso, sabe? Ainda eu acho que também tem essa questão salarial, né? Onde a mulher acaba ganhando menos que o homem. E eu acho que isso acaba, de uma forma ou outra, desestimulando a mulher. Sim. Porque ela fala, tá, eu vou estudar, vou fazer faculdade, fazer mestrado, pós-graduação, doutorado, para chegar ganhar menos que o meu colega que também fez as mesmas coisas do que eu. Isso é uma realidade, isso é no mundo todo, né? Não é porque é no mundo todo que a gente tem que fechar o olho e falar, tá ok. Não, não está ok. Não está ok eu ter o mesmo cargo que meu colega e eu ganhar 20% a menos que ele, 50% a menos que ele. Isso está errado. Então, é por isso que eu falo, é um trabalho em conjunto, é um trabalho da mulher com um trabalho junto com o homem. O que a gente pode fazer para mudar esse cenário? Um exemplo que eu vou te dar agora, na Listone, se a gente fala, é uma empresa que trabalha com madeira, rústico, pesado, certo? Sim. E eu consigo colocar só mulheres na minha linha de produção? Consigo. Porque a gente investe em máquina. Outro dia eu estava consertando uma máquina. Eu pluguei o computador na máquina, liguei para o técnico que estava na Áustria. Ele falou, Vi, olha esse botão, faz não sei o que lá. Eu terminei de consertar, aí eu fechei e falei, gente, tudo bem, aqui ó, consertei a máquina. Gente, eu não tinha consertado a máquina. Eu estou usando a tecnologia a meu favor. Eu tenho empilhadeira, não preciso ser forte. Eu não tenho porte físico para tirar a madeira de um lugar para o outro. Enorme, né? Eu tenho empilhadeira. Por que eu não uso a tecnologia a meu favor? Por que eu não posso ter uma linha inteira só de mulheres? Eu não estou dizendo que, não, se um homem chega lá e fala, não, você não pode trabalhar aqui. Não é isso. Mas por quê? Eu tenho a tecnologia, eu tenho todos os recursos, né? Então eu acho que falta um pouco disso, eu acho que falta um pouquinho da consciência. Dessa maneira eu consigo dar condições equalitárias para um homem e uma mulher trabalharem na Listone. E ganharem exatamente o mesmo salário, tanto faz se ele seria homem ou mulher, sabe? Então eu acho que falta um pouquinho dessa consciência, eu acho que falta um pouquinho do exemplo, um pouquinho da gente falar mais sobre o assunto. Sim. Das próprias empresas abraçarem esse conceito também, né? Porque a gente fala muito, a gente fala sobre o assunto, mas aí quando chega lá na hora do vamos ver, né? Aquela coisa. Então acho que empreendedores como você, que está à frente, ter esse pensamento e começar a agir dentro das empresas para ser exemplo para outras, acho que esse é o caminho, né, Vivi? É um trabalho, quando você olha, você fala assim, nossa, mas qual que é o tamanho da Listone perto do universo? Não tem problema, que seja só que você. Porque o do lado vai olhar e falar, nossa, que legal, investir em maquinário, nossa, tá produzindo muito mais, consegue vender. As pessoas estão interessadas na empresa dela, porque é moderna, é 4.0. Então, isso começa a chamar atenção. E na hora que começa a chamar atenção, você fala assim, então, vem aqui. Eu vou te mostrar. Olha só, eu tenho tanto homem quanto mulher, tanto faz, né? Então eu acho que é um pouco disso, né? É um pouco disso que... Muito legal. Eu quero que você deixe aqui um incentivo final para a mulherada que está nos assistindo, para sair do sofá, entendeu? E começar a se mexer, pôr a mão na massa, porque tem muita coisa legal que você pode fazer, mulherada. Isso. Então, o que eu posso falar pra vocês, eu vou insistir nessa frase, porque eu me apaixonei. Insista, desista, insista, persista e não desista. Tá com medo? Vai com medo. Tá? Não sei o que vou fazer? Planeje. Use os recursos que existem ao nosso redor. Faça o que você mais ama. Porque em um momento que você pensar em desistir, você fala, nossa, mas eu sou tão apaixonado pelo meu negócio, eu não vou abandonar ele de qualquer maneira. E aí você não abandona. Então, é um pouco disso. E todo dia que você acordar, faça o seu melhor. Mesmo que o seu melhor seja o básico. Cada um tem o seu limite. Eu acho que é isso que você falou, tem todo sentido. Quero te agradecer. Muito obrigada, obrigada mesmo, obrigada. Espero que você tenha conseguido passar toda a mensagem que você trouxe pra gente. Com certeza pra mim foi enriquecedor. Obrigada, conversar com você. E eu peço pra você passar os seus contatos pra gente, né? Quem quiser conhecer um pouquinho mais da Vivi aqui fora dos bastidores. Eu vou passar o meu Instagram, é Vivi S. Ortiz. E queria passar também o Instagram da empresa, que é Listone Pisos e Ferragens. Na verdade, eu acabo fazendo mais vídeos lá do que no meu pessoal, justamente para falar um pouco, para conscientizar as pessoas do poder feminino e sobre madeira.